Olá, eu sou Robson Xavier, estou aqui no 32º Encontro Nacional da ANPAP, Formas de Vida, para apresentar um artigo intitulado Cartografias Invisibilizadas, a curadoria nos editais das artes visuais do Nordeste brasileiro, com recorte temporal entre 2020 e 2023. Esse artigo é fruto de um recorte em uma pesquisa mais ampla sobre a história das exposições e curadorias das artes visuais no Nordeste brasileiro, aprovada pelo PIBIC, o FPB CNPq, e nesse recorte específico nós trabalhamos junto com a bolsista Lohana Letícia da Silva Oliveira para especificar essa perspectiva da curadoria nas exposições realizadas no Nordeste brasileiro durante o período da pandemia do Covid-19. Nesse contexto, resolvemos pensar uma pré-produção, que seria o papel dos editais nas artes visuais, no recorte da curadoria, analisando então essas propostas curatoriais que envolvem, né, os editais, ou que estão presentes nos editais entre 2020 e 2023, relativos ao Nordeste brasileiro. Então, inicialmente tivemos bastante dificuldade em encontrar exemplos significativos para análise dessas práticas curatoriais resultantes dos editais. E aí pensamos então que isso seria uma questão, um problema a ser discutido e pensado na pesquisa. Uma relação desse processo, e ficou muito claro a partir da pesquisa, é que, embora a curadoria, nesse contexto dos editais de fomento, ela apareça eventualmente, ela não é um traço contínuo e permanente. Há, no caso específico, falta de oportunidades, de recursos que impulsionem artistas e curadores especificamente a assumirem seus papéis. E, portanto, na maioria das vezes, o artista, no caso, a partir dos editais, termina assumindo esse papel de curadoria, ou de curador e curadora, e termina virando essa figura híbrida chamada artista-curador, né? Que é um traço específico, uma adaptação, na verdade, é uma realidade local, para tentar superar os limites dos editais. Nessa perspectiva de pré-produção, entendemos que o papel dos editais também é, na verdade, fomentar a formação, continuidade e atuação profissional nas áreas. E nessa relação, nós buscamos, nos princípios teóricos de Bauhaus, por exemplo, a relação do artista, etc. E a ideia é que termina que os artistas no Brasil têm uma configuração, assumem uma configuração mais híbrida, assumindo diversos papéis. E apesar de todas as crises desse processo, essa prática ainda é corrente, ela ainda acontece em várias regiões. No caso dos editais selecionados, nós escolhemos, então, dois editais que falam, que abordam a questão da curadoria e que foram publicados no Nordeste nesse mesmo período. O edital de credenciamento de projetos artísticos do MIS, Museu de Imagem do Som do Ceará, e o Prêmio Matilde Bastos para a montagem de exposição na Bahia. Então, a partir do recorte desses dois editais, podemos pensar essa curadoria nesse contexto, né, e abordando-a como uma perspectiva de agenciamento da arte contemporânea. Né? Então, além da seleção e organização, né, esse processo de agenciamento curatorial se estabelece a partir de uma reordenação dos elementos artísticos, conceituação do processo expositivo e dos contextos específicos de cada exposição. Portanto, ela não só seleciona e organiza, mas identifica, catalisa, fomenta, né, a formação profissional e sua atuação. E, portanto, é preciso pensar que, segundo o Albrecht, por exemplo, a relação da preservação do patrimônio, da expansão de coleções, a contribuição para a história da arte, das exposições, a criação de exposições e o fomento, a sua produção e circulação e divulgação é também papel da curadoria e é preciso reforçá-la e fomentá-la. Então, essa produção, né, e o papel do curador nesse contexto, ele se amplia e, nesse sentido, é preciso também gerar formação especializada e quadro conceitual específico que possa lidar com os elementos da curadoria no contexto do Nordeste brasileiro. Então, identificamos a falta de editais específicos para curadorias em artes visuais e escassez de formação curatorial, né, que possa enfrentar esses desafios específicos e econômicos no campo do sistema de arte brasileiro e nordestino.
E aí, nessa especificidade, nós pensamos esse recorte entre uma atuação multifacetada dos artistas e uma análise crítica desse processo, o paradoxo entre a pesquisa curatorial e a falta de oportunidade, tanto de formação quanto de realização, são, na verdade, frutos de falta de investimento, de falta de recursos, de falta de suporte prático para a execução desses projetos e para a formação de jovens curadores no Nordeste. E dessa maneira, na verdade, a pesquisa será continuada, né? Na verdade, ela está em curso, e a Lohana Letícia da Silva Oliveira, nossa bolsista de PIBIC, irá continuar essa apresentação. Muito obrigado. Saudações aos participantes desse congresso. É uma honra estar aqui e poder compartilhar nossas análises sobre um tema tão crucial para as artes no Nordeste brasileiro quanto a curadoria. E eu me chamo Lohana Letícia da Silva Oliveira, sou estudante de Artes Visuais, licenciatura na Universidade Federal da Paraíba. E atualmente sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, sob orientação do professor Robson Xavier. E a nossa metodologia de pesquisa para esse artigo envolveu fazer uma revisão e um estudo de uma série de documentos, incluindo editais de instituições culturais, e analisamos critérios de seleção, requisitos, financiamento, prazos e outras informações relevantes presentes nesses editais. E bom, por meio dessa análise foi possível observar que os editais atualmente possuem um certo paradoxo na forma como eles vão manejar a pesquisa curatorial nessas propostas, porque a pesquisa, de forma geral, ela necessita de tempo, investimento e recursos, e muitas vezes o resultado final dessa proposta não encontra um suporte prático para a execução dos projetos curatoriais. Um exemplo que consegue ilustrar esse e muitos outros pontos que nós vamos destacar a seguir é o Museu da Imagem do Som, que em 2022 lançou um edital aberto para esse tipo de propostas curatoriais para fazer uma pesquisa. Só que nesse meio eles acabaram ofertando apenas os espaços virtuais como os meios expositivos para concretizar essa pesquisa. E bom, o edital do MIS também conseguiu ter como desdobramento notarmos o ponto de que o papel de curador atualmente ele vai transcender a sua função tradicional, porque ele não é mais apenas um tomador de decisões isolado, mas um membro ativo de equipes curatoriais, colaborando com outros profissionais, como diretores de instituição, curadores, artistas e educadores. No caso, o MIS pede que o profissional que vai fazer a pesquisa corra atrás de autorizações de uso das imagens e faça todo um papel de gestor cultural mesmo. Então, ele acaba também, tendo essa postura multifacetada de envolver, coordenar a equipe, elaborar projetos, planejar exposições e captar recursos, adicionando uma dimensão de liderança à sua função. Bom, o recorte imposto pelo edital de implicar que o curador deve realizar a escolha de 5 artistas cearenses para a sua pesquisa curatorial reflete, muitas vezes, essa relação complexa que o artista vai ter com a curadoria e a própria seleção do edital. Os trabalhadores do meio cultural, de forma geral, sempre enfrentam esse dilema em que a prática de propostas em editais ela é muito desafiadora, porque você tem que investir tempo, pesquisa e energia na leitura e compreensão desses projetos e chamadas, e que você sempre vai ficar enfrentando uma incerteza de que a seleção e a limitação de vagas vão afetar a longo prazo a sua carreira e a autoestima, porque as pessoas comumente vão se inscrever em 15 editais para serem selecionadas em 2 ou 3. Todo esse processo de pesquisa e preparação para surgir a proposta toma tempo, então até alerta para a forma como a gente poderia pensar em novas propostas culturais que desenvolvam uma rede de suporte para os artistas não ficarem tão na dependência de apenas ficarem formulando propostas que acabam gerando projetos infrutíferos. Então, a noção de que é necessário produzir medidas culturais que amparem os artistas e produtores culturais nesse sentido. E bom, prosseguindo agora na apresentação, nós trazemos agora como exemplo o edital Prêmio Matilde de Matos, criado em 2007, para incentivar a pesquisa e produção artística em artes visuais no estado da Bahia. Era um edital que contemplava projetos de curadoria e montagem de exposição. Ele premiava tanto artistas na categoria apoio à montagem de exposição, como também apoio à curadoria.
E esse tipo de investimento era essencial para pôr em prática a realização e as propostas curatoriais. É uma lástima ver ele sendo descontinuado, porque esse tipo de fomento no Nordeste atualmente é bastante escasso e raro, como a gente conseguiu constatar pelos editais analisados no recorte proposto inicialmente pela pesquisa, porque nos últimos anos a maioria das propostas dá o suporte apenas para a montagem da exposição e partindo diretamente ao artista, essa medida, e raramente há a contratação de um curador para fazer essa gestão ou fazer um eixo curatorial das obras e afins. E, em linhas gerais, essas são as nossas considerações finais a respeito da pesquisa. Bom, nossa pesquisa revelou resultados significativos sobre as práticas curatoriais no Nordeste. Atualmente, há essa notável tendência de artistas assumindo um papel mais ativo na curadoria de suas exposições. Então, destacamos como os princípios de Basbom podem ser influentes nesse contexto. É crucial investir na formação e qualificação dos curadores. Isso fortalecerá a cena artística cultural e estimula a produção de trabalhos de qualidade e mantendo a diversidade no campo da curadoria. A falta de editais direcionados aos curadores e a desvalorização do seu trabalho chama para uma revisão das políticas culturais e mostra a necessidade de garantir visibilidade e reconhecimento, bem como democratizar acesso aos recursos. Agradecemos a atenção e estamos abertos a perguntas e discussões.